uma próxima entrevista agora é com o Dr. Gedson Vicente. Ele que é advogado especialista na área previdenciária. Boa tarde, doutor. É um prazer recebê-lo. Agora nós vamos falar um pouquinho com a população. E toda sexta-feira o senhor vai estar com a gente aqui, tirando algumas dúvidas aí dos nossos ouvintes e internautas. Esse é o objetivo, né? Isso, se Deus quiser. Estar presente toda sexta para poder ajudar o pessoal nas dúvidas jurídicas em geral, né? E principalmente na parte previdenciária, parte de INSS, benefício, que é uma coisa que todo mundo está vinculado, né, a esse sistema. Então todo mundo se interessa a isso, todo mundo precisa. E a gente sabe que dá muito problema, né? Dá uma coisa que dá muita discussão, né? Com certeza. Agora, o senhor tem escritório em Cambé e em Londrina, mas em breve o senhor vai ter o seu escritório também aqui na cidade de Biporã. É isso aí, Jota. A gente eu sou advogado já há 14 anos, né? Lá na cidade de Cambé. Também temos um posto aqui na cidade de Londrina, ali nos 5 conjuntos, né? Na Saúl Kind. E agora a gente está vindo para Biporã também, aqui na região central. Provavelmente até o meio do mês que vem, a gente já vai estar em atividade para poder atender a população aqui da cidade de Biporã. Tá certo. Quero dizer que o objetivo aqui não é divulgar o novo escritório do advogado. O objetivo aqui, na realidade, é conscientizar a população. É isto que o convite foi feito ao senhor para responder, né, algumas demandas aí da população. Vamos aí com a primeira pergunta, meu amigo Marcelo. Coloca aqui na tela do nosso programa. O senhor pergunta ao advogado: tenho 54 anos e 20 anos de contribuição ao INSS. Sou aposentado por invalidez por causa da coluna desde 2020. Gostaria de saber do doutor se corro o risco de perder o benefício. A carta de concessão do INSS diz que é irrevogável. O que o senhor tem a dizer a esse senhor, que eu, infelizmente, não tenho o nome dele? Se você tiver o nome dele aí, Marcelo, é importante a gente ter o nome das pessoas que entram em contato com a gente. Fique à vontade, doutor. Legal, pergunta legal, Jota. Tem bastante coisa interessante aqui. Vamos começar de trás para frente. Fala aqui que na carta de concessão que o benefício do INSS, o INSS falou na carta de concessão que o benefício é irrevogável. Isso é importante. Toda aposentadoria, todo benefício previdenciário, ele é irrevogável. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa não pode abrir mão dele. Então ela não pode falar, eu não quero mais essa aposentadoria, eu quero pedir outra. Então isso não pode, por isso que é irrevogável. Não quer dizer que o INSS não pode anular, entendeu? Isso aqui já é uma confusão que causa. Então a pessoa não pode chegar lá, ela chegar no INSS e falar, não quero mais minha aposentadoria. Isso ele não pode fazer. Não pode. Não quero mais porque eu quero pedir outra. Eu quero incluir um tempo que eu não tinha, ou eu trabalhei mais um tempo, eu quero incluir o tempo de agora. Então por isso que é irrevogável. Agora o INSS pode cortar. Em alguns casos, é claro. A aposentadoria, no caso dele por invalidez, a tendência é que não corte. A tendência é que não corte porque a invalidez presume-se que ela a pessoa inválida, presume-se já que é uma incapacidade que não vai ter cura. Geralmente é perder um membro, ou uma doença muito grave. Então, assim, presume-se que não vai curar. Mas pode ocorrer, às vezes a gente vê de acontecer do INSS chamar para reanalisar. Então, vamos falar assim de um panorama. Dentro de 5 anos, pode ser que ele chame para reavaliar. Fala, vem aqui, vem para uma perícia, vamos ver se você está bom. Pode acontecer. Depois de 5 anos, tende a ser definitivo. Então, a tendência é que depois de 5 anos seja definitiva a invalidez. Mas a gente nunca pode garantir que o benefício de invalidez ou auxílio-doença é definitivo, porque acontece eles fazerem esse mutirão, chama às vezes pente fino, né? Pente fino do INSS, chama a população, chama um monte de gente, é o que a gente chama do levanta-te anda. O perito fala, levanta e anda, vai trabalhar. Então acontece. Infelizmente acontece. Infelizmente, mas os 5 anos aí. Depois dos 5 anos é mais difícil. Aí ele se torna um benefício já. Ele tende a ser definitivo, a não ser que o INSS entenda que teve uma fraude na concessão. Coisa assim, pode acontecer de revogar. Mas aí, caso contrário, caso não seja fraude, a tendência é que depois de 5 anos fique definitivo, sim. Aí ele ficaria mais tranquilo. Então falta aí um ano para ele, né? Tá certo. Um grande abraço a você que participou do nosso programa. Tem mais perguntas aí? Fique à vontade. Pedi as contas de uma empresa há mais ou menos 2 anos e meio. Fui registrada, é uma mulher, né? E no pagamento vinham todos os descontos normais. Porém,
Fui olhar no meu fundo de garantia do tempo de serviço, agora no final de 2023, e não há nenhuma parcela da empresa que trabalhei. Quero saber se ainda posso ir atrás desse direito, né, que é do cidadão. Doutor Jetson, fique à vontade, responda esta senhora. Que coisa, isso infelizmente acontece muito. Como ela fala aqui, ela pagou o fundo de garantia, ela trabalhou na empresa e descontou dela o fundo de garantia, porque a empresa vai vir no lerite o desconto referente ao fundo de garantia. A empresa tem o dever de descontar e recolher, né, e pagar lá para a guia para a Caixa Econômica, que é quem faz a gestão do fundo de garantia. Mas, infelizmente, não raras vezes, acontece da empresa descontar do trabalhador, mas não pagar a guia. Porque às vezes a empresa está em dificuldade, então faz o desconto no lerite, mas não paga a guia. Então é muito comum de empresa atrasar o fundo de garantia. Causa multa para a empresa? Causa multa. Causa multa administrativa, causa problema tributário, às vezes, causa problema com a Caixa. A Caixa às vezes até vem executar a empresa e causa problemas trabalhistas, na seara trabalhista. Como aqui no caso dela, a regra é que você tem 2 anos para pedir qualquer direito trabalhista em face da empresa. A regra é que tem 2 anos da rescisão para você pedir. Mas no caso dela, como seria só fundo de garantia, isso pode se estender para 5 anos. Então aí ela, que a meu ver, ela teria condição de pleitear ali o fundo de garantia, porque aí não é verba rescisória da empresa, né? É fundo de garantia, então é uma coisa diferente. Agora, então, tem pessoas que ficam mais de 5 anos sem saber se foi depositado ou não o fundo de garantia? Tem, com certeza, Jota, muita gente. Acontecia um tempo atrás, a Caixa mandava uns extratinhos na casa da pessoa. Sim. Você deve lembrar. Mandava na casa, chegava um extratinho da conta do fundo de garantia. Acho que parou de mandar. Cada vez menos tem correspondência hoje, né? Mas até uma dica para o pessoal, para a população, baixa o aplicativo lá, tem um aplicativo de fundo de garantia ou com o cartão cidadão, vai no caixa eletrônico, consulta de vez em quando o saldo, dá uma olhada, né? Fica meio de olho, porque é muito comum acontecer de empresas com dificuldade financeira parar de pagar ou atrasar pagamentos. E assim, é uma coisa que a pessoa vai precisar numa hora de uma rescisão, é o que salva a pessoa, né? É o que dá um suporte ali. O fundo de garantia a finalidade dele é exatamente isso, é garantir o sustento da pessoa que foi demitida. Tá certo, tá aí, né? Tem mais perguntas aí, meu querido Marcelo? Deixa eu ver. Olha, tenho 12 anos de CLT, tempo comum, 15 anos estatutária, serviço público na área da saúde. Pretendo converter o tempo especial em comum, a fim de adiantar a aposentadoria. Estou com 57 anos. Consegue? Consegue sim. Pergunta legal. Pergunta interessante também, tem várias coisas que a gente pode falar dentro dessa pergunta. Ó, 12 anos de contribuição, CLT que ela fala, deve ser uma empresa privada. Então, CLT, como geralmente o pessoal fala, é registro em carteira, é empresa privada, empresa normal. 15 anos estatutário em serviço público. Por que estatutário? Porque no serviço público vai pelo estatuto. Então, geralmente não é registrado em carteira, mas da mesma forma recolhe ou o INSS ou recolhe por ente municipal. Vamos pensar aqui, por exemplo, se for serviço público na área da saúde, provavelmente é município. Então, provavelmente ela é estatutária do município e recolhe para a Previdência Municipal. Ela pode juntar os dois, ela pode somar o tempo do CLT mais o estatutário, então aqui daria 27 anos, né? Pode somar os dois, ela vai pegar uma CTC num ente e vai trazer para o outro, ou ela pega do INSS e traz para o município, ou pega do município e traz para o INSS. Certo. E, continuando a pergunta aqui, também que é uma coisa muito interessante, serve para muita gente, converter o tempo especial em comum. Isso aqui é muito legal. O que é tempo especial? É tempo trabalhado com insalubridade ou periculosidade. Certo. Então, na área da saúde, geralmente a pessoa está exposta a vírus, bactérias, trabalha em hospital, está exposta a... Saúde, né? Então, a famosa insalubridade, né? Está exposta a ficar doente com mais facilidade. A gente vê na época da Covid aqui que o pessoal da saúde passou de aperto, né? Então, esse tempo que ela fala que especial é a insalubridade. Ele ganha tempo, então ela pode converter em tempo comum e esses 27 vai virar mais de 27, vai passar dos 30. Então, provavelmente já daria ou estaria bem perto da aposentadoria para ela aqui. Então, ela tem 57 anos, de repente poderia estar até aposentada já, se vai conseguir fazer isso, né? É porque se a pessoa somar bastante tempo de contribuição, muitas vezes ela não precisa ter idade. Isso é muito interessante, não precisa ter idade para aposentar. A gente fala da idade mínima que veio agora com a reforma da Previdência, mas ainda assim, não existe idade mínima. Se a pessoa somar muito tempo na questão do ponto e conseguir ter bastante tempo de contribuição, somando independente da idade, ela consegue aposentar sem idade mínima. É uma coisa legal.
Tá certo. Tem mais perguntas? Se não tiver, dá um toque para mim, por favor. Quando acabar, você me dá um toque. Ah, tem mais uma. Estou em análise no INSS para auxílio doença com um atestado médico. Gostaria de saber se tenho que entrar com uma ação judicial, pois está em análise esta desde novembro de 2023. Já estou para tirar o gesso e começar a fisioterapia. Você vê que coisa, né? Pelo jeito sofreu um acidente, já tá tirando o gesso e ainda não recebeu do INSS. Acontece muito. Muitas vezes até para marcar a perícia, a pessoa marca a perícia, cai tão longe a perícia que o cara já sarou, e a hora que vai fazer a perícia já tá bom. Aí fala, pô, mas você tá bom. Né? Então a gente vê que a demora é um problema inerente do INSS. O que acontece aqui no caso dele? Muito interessante, que vai servir para muita gente também. O INSS tem um prazo, Jota, de 30 dias para analisar requerimentos. Isso é uma lei federal que existe para a maioria dos órgãos públicos. O INSS é uma autarquia federal, né, da União. Então ele tem 30 dias para analisar requerimentos. Você fez um pedido, ele tem 30 dias para te responder. Certo. Ele pode pedir uma prorrogação, pode virar 60, mas tem que ser fundamentado. Ele tem que explicar por que não analisou em 30. Então vamos pensar com prorrogação, no máximo 60 dias. Passou disso, ele está em mora. Pelo que a gente diz no direito, está em mora, está em atraso. Então a pessoa pode buscar a justiça, ela pode impetrar, no caso que chama uma ação de mandado de segurança. Mandado de segurança que é para exigir que o INSS dê a resposta para ela. Pelo sim ou pelo não, ele tem que responder. Né? Não dá para ficar esperando. Nem que seja para falar não. Para a pessoa pelo menos saber. Tem que dar uma satisfação. Tem que responder. Então aqui em novembro de 2023 já passou os 60 dias, que seria o máximo ali já com a prorrogação. Então já está em mora, a pessoa pode procurar um advogado e buscar a justiça, entrar com pedido de mandado de segurança para o INSS, não para o INSS conceder, mas para ele dar a resposta, para ele falar. Eu estou preocupado com isso aí, viu? Meu irmão estiver assistindo lá no hospital, meu irmão quebrou o fêmur, né? Na sexta-feira, está fazendo uma semana agora, vai operar amanhã, né? E nós vamos, é claro, correr, não pode demorar, né? Eles vivem disso. O INSS deveria se preocupar com esta questão. O cara, se ele trabalha, é porque ele precisa trabalhar, senão não trabalharia. É isso aí, Jota. É isso aí, você falou tudo. A verba previdenciária, o auxílio doença, o auxílio acidente e invalidez, a gente até que estuda isso, ela vem para compensar o não trabalho da pessoa. Sim. É uma verba alimentar. Certo. Então, assim, o cara que não tá brincando, ele precisa para viver, para comprar comida. Tem pessoas que pagam aluguel, água, luz, tem tudo. Então, assim, é um absurdo você pensar em 60 dias para marcar uma perícia. 60 dias, desculpa. 6 meses chega. 6 meses. Vocês estão falando 60 dias por causa da outra pergunta. 6 meses para marcar uma perícia. O cara vai ficar 6 meses vivendo do quê? Então, 6 meses para marcar uma perícia é um absurdo, é ridículo. Então, não pode. A gente tem que protestar, tem que bater o pé, tem que reclamar. Porque, como você disse, é uma verba que vem para manter a subsistência da pessoa. Então, não dá para aceitar. O cara não tá brincando. Não tá pedindo um dano moral ou uma coisa que bateu o carro. Beleza, dá para entender. Agora sim, é verba para comer. Então não é absurdo demorar 6 meses, demorar tanto tempo. Para viver. Né? É o mínimo. Ela vem porque, como você disse, a pessoa está sem salário. Ela é uma verba substitutiva do salário. Então, é inaceitável que demore tanto. Tem mais alguma coisa, meu querido? Ah, tem aqui. Boa tarde, Jota. Boa tarde, doutor. Como eu faço para pedir aposentadoria por invalidez? Sofro de artrite, artrose e problemas respiratórios. Consigo me aposentar? Legal pergunta. Ó, a artrite e artrose ataca muita gente hoje. Muita gente. Acho que é o que mais aparece no escritório. Problema de coluna é artrite e artrose. A invalidez, Jota, ela é devida para a pessoa que tem que ter uma incapacidade, né, para trabalhar, então é incapacidade laboral, e ela tem que ser segurada do INSS. Certo. Se ele é segurado do INSS, ele contribui para o INSS, seja por carnê, seja como autônomo, seja como empresário, ou seja registrado, né? Ele tem o seguro, né? INSS é como se fosse um seguro, então ele tem a qualidade de segurado, e se ele comprovar a invalidez, a incapacidade, vai ter que juntar documento médico, laudo, relatório, marcar uma perícia, e se o médico falar que ele está incapaz para trabalhar, tem uma chance boa, sim, de conseguir a invalidez. Tá certo. Doutor Gedson Vicente, que vai estar em breve atendendo na cidade de Biporã. Mas sexta-feira o senhor estava de volta. Se Deus quiser. Sexta-feira que vem eu volto. Se Deus quiser. Quem tiver pergunta, quiser mandar pra gente aqui, é um prazer poder estar aqui respondendo. Tá certo. Coloque o nosso telefone aí do programa, que chegaram muitas perguntas já, viu? É que o tempo aqui é rápido, né? Mas o pessoal chegando. Então você pode mandar a pergunta pro doutor, 999711074, né? Mande sua mensagem ao vivo no programa, porque durante a participação do Dr. Gedson no nosso programa,
você pode perguntar também, tá bom? Não tem problema. Eu passo direto no momento. É claro que o doutor está preparado para te responder, mas se de repente não souber responder, passamos uma semana depois. Com certeza. Mas Ragóbico sabe tudo. Doutor Jetson sabe tudo, meu amigo. Então, você quer saber de falar de previdência, toda sexta-feira vai estar aqui ao meu lado. E vai estar com o escritório. Já tem o endereço aqui, doutor? Vai ser... Eu não sei o número certinho, mas eu vou confirmar. Semana que vem eu passo o número. É em cima de uma loja famosa ali de calçado. Quase em frente ao Banco do Brasil. Quase em frente ao Banco do Brasil. Então nós vamos estar passando o endereço, porque de repente, se quiser mais informações aí, tá aí. Estou passando o endereço pro doutor aqui. Tá? É na Avenida Paraná. Avenida Paraná, número 109. Número 109, então, né, o doutor Jetson vai estar tanto atendendo lá, como atendendo você também aqui em nosso programa. Toda sexta-feira, às 12h40, 12h45, hoje deu um probleminha de energia aqui, mas ele vai estar conversando com você. Se você tem alguma dúvida, mande a sua pergunta. 99971-1074. Doutor, muito obrigado. Prazer, Jota. Obrigado. Tá certo. Vamos para o intervalo. Eu volto daqui a pouquinho.